Além de ser ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux sabe viver a vida com seus próprios valores. Mas você já se perguntou como vive esse ministro? Neste vídeo, você vai conhecer como é a vida de Luiz Fux. Carreira. Nascido em abril de 1953, no Rio de Janeiro, Luiz Fux é um ministro brasileiro. Filho de Mendel Wolf Fux e Lucy Lushnitsky Fux, judeus romenos exilados pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado no bairro do Andaraí, no subúrbio carioca, e estudou em colégios tradicionais, como o Pedro II e o Liessin. Desde cedo, demonstrou uma aptidão excepcional para o estudo. Formou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 1976, e mais tarde, obteve o título de doutor em Direito Processual Civil pela mesma instituição, em 2009. Sua carreira profissional teve início na iniciativa privada, como advogado da Shell Brasil entre 1976 e 1978. Pouco depois, ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde atuou como promotor de justiça entre 1979 e 1982 em diversas comarcas do interior fluminense. Em 1983, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, iniciando uma longa e sólida trajetória na magistratura. Atuou em várias comarcas e foi promovido por merecimento até alcançar o posto de desembargador em 1997, cargo que ocupou até 2001. Neste mesmo ano, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, permanecendo na corte por uma década. Durante sua passagem pelo STJ, Fux atuou em casos de alta relevância, como o julgamento que definiu a legalidade da telecena, e foi agraciado com diversas honrarias, incluindo a Ordem do Mérito Militar. Em 2011, foi indicado pela presidente Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal, STF, para a vaga aberta com a aposentadoria de Eros Grau. Sua nomeação foi aprovada com ampla maioria no Senado Federal e tomou posse como ministro em 3 de março do mesmo ano. Entre 2021 e 2022, Fux presidiu o STF, período marcado por decisões importantes envolvendo o combate à desinformação e o fortalecimento das instituições democráticas. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por um curto, porém simbólico, mandato entre fevereiro e agosto de 2018. Sua contribuição vai além das decisões judiciais. Fux foi presidente da Comissão de Juristas, que elaborou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, aprovado em 2015 e vigente desde 2016. Na área acadêmica, é professor titular da UERJ desde 1995, com passagens por diversas universidades brasileiras e estrangeiras. É também membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia. Um pouco sobre a vida pessoal dele é que ele é casado com Eliane Fux. É pai de 2 filhos, Rodrigo e Mariana Fux. E para além da vida jurídica, Fux leva um estilo de vida disciplinado e voltado ao bem-estar físico. É faixa vermelha e branca no jiu-jitsu, treina diariamente e mantém uma rotina de exercícios rigorosa. Também é músico amador e já se apresentou tocando guitarra em cerimônias oficiais do STF. Então, vamos conhecer mais sobre como é a vida dele. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Imóveis. Luiz Fux, além de um currículo jurídico de prestígio, também leva uma vida marcada por conforto. No Rio de Janeiro, onde nasceu e mantém raízes profundas, Fux já residiu em um apartamento situado na Zona Sul, no tradicional bairro de Copacabana. O imóvel foi palco de um episódio trágico em 2003, quando o ministro e seus 2 filhos foram vítimas de um violento assalto dentro do apartamento. A gravidade do episódio levou à sua internação em estado crítico. Embora não haja detalhes públicos sobre a metragem ou o número de cômodos, apartamentos em áreas nobres como Copacabana, especialmente em andares elevados e com vista para o mar, podem atingir valores entre 2 milhões e 6 milhões de reais, a depender do padrão de acabamento e da localização exata. Não é confirmado publicamente se ele ainda reside nesse imóvel ou qual é o local em que ele permanece quando está em Brasília. Segurança em primeiro lugar, não é mesmo? Gastos exagerados.
Ministro Fux tem alguns luxos, mas ele costuma ser bem discreto quanto a isso. Para nunca perder a hora, ele já foi visto em eventos e sessões do Supremo Tribunal Federal, usando relógios clássicos de alto padrão. Dependendo do modelo ou marca, as peças podem ser avaliadas entre R$1.000 e R$7.000. Uau! Já durante sua presidência no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux acumulou gastos expressivos com deslocamentos em aeronaves da Força Aérea Brasileira. Segundo o levantamento da Gazeta do Povo, entre idas e vindas de Brasília ao Rio de Janeiro, o ministro realizou 87 viagens em jatinhos oficiais, totalizando R$1.027.000 em despesas. Considerando outras viagens, como para São Paulo e Manaus, os custos alcançaram R$1.038.000. Cada trecho ida e volta para o Rio de Janeiro, onde Fux mantém residência, custa em média R$30.000, valor que supera os gastos de todos os demais ministros e servidores do STF com passagens no mesmo período, que foi de aproximadamente R$310.000. Para efeito de comparação, os demais juízes do STF consumiram apenas R$22.000 em passagens, enquanto assessores diretos totalizaram R$123.000. Fux costumava deixar Brasília às quintas ou sextas-feiras e retornar apenas às segundas ou terças-feiras, consolidando um padrão de uso contínuo de aeronaves públicas para fins que, embora justificados oficialmente como institucionais, coincidem com fins de semana em sua cidade natal. Em 3 ocasiões, visitou São Paulo em missões institucionais, mas em seguida seguiu para o Rio, também em jatinhos da FAB. Em 2023, o segurança pessoal de Luiz Fux registrou 145 mil em diárias emitidas, segundo informações oficiais. Esses valores se referem à necessidade de escoltas durante agendas nacionais e internacionais. O STF justificou essas despesas com base no aumento da agressividade e hostilidade sofrida por ministros nos últimos anos, citando que ataques contra autoridades representam uma ameaça à estabilidade das instituições democráticas. O que você acha disso? Deixa nos comentários. Polêmicas. Apesar da sólida carreira jurídica e do reconhecimento acadêmico, Luiz Fux também protagonizou episódios controversos que marcaram sua trajetória no Supremo Tribunal Federal e no cenário jurídico brasileiro. Uma das polêmicas mais notórias envolve sua filha, Mariana Fux. Em 2016, ela foi nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelo 5º Constitucional da Advocacia, com apenas 35 anos. A escolha gerou forte reação no meio jurídico, já que conselheiros da OABRJ questionaram sua experiência profissional. Mesmo sem comprovação incontestável dos 10 anos exigidos de exercício da advocacia, a nomeação foi mantida. Reportagens da revista Piauí e de outros veículos revelaram que Luiz Fux teria articulado a candidatura da filha desde 2013, o que levantou acusações de nepotismo indireto e influência nos bastidores do judiciário. Outro episódio polêmico ocorreu logo após sua nomeação ao STF, em 2011, quando proferiu o voto decisivo que barrou a aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de 2010. A decisão beneficiou diretamente vários políticos que haviam sido impedidos de concorrer, gerando críticas sobre o impacto de seu voto na moralidade pública. Em entrevista à Folha de São Paulo, Fux admitiu que buscou apoio político para sua nomeação ao STF e relatou ter se reunido com José Dirceu, à época réu no escândalo do Mensalão, usando a expressão "mato no peito", o que foi interpretado por Dirceu como promessa de absolvição em julgamento futuro. O episódio, revelado pelo próprio Fux, causou perplexidade e gerou questionamentos sobre a independência do judiciário. Já em 2025, Luiz Fux voltou ao centro das atenções ao votar pela absolvição de Jair Bolsonaro e outros 5 réus acusados de tentativa de golpe de Estado. Fux apontou nulidade absoluta do processo, afirmando que o Supremo Tribunal Federal, especialmente sua primeira turma, não teria competência legal para conduzir o caso por ausência de foro privilegiado dos envolvidos. Também destacou o cerceamento da defesa diante de milhões de páginas de material e a falta de provas concretas para sustentar as acusações. Seu voto foi considerado histórico por juristas e está sendo usado como base para pedidos de anulação do julgamento, tanto na justiça brasileira quanto em cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Especialistas avaliam que o voto de Fux reforça argumentos jurídicos e políticos pela anistia ampla dos réus dos atos de 8 de janeiro.
Complicado, não é mesmo? Negócios. Como magistrado de carreira, Luiz Fux está legalmente impedido de atuar em empresas privadas ou em negócios comerciais. No entanto, sua fonte paralela de renda vem de atividades intelectuais e acadêmicas, plenamente permitidas dentro das normas do judiciário brasileiro. Ele é autor de mais de 20 obras jurídicas, muitas delas adotadas como referência em concursos públicos e cursos de pós-graduação em Direito. Livros como Curso de Direito Processual Civil e A Reforma do Processo Civil são constantemente reeditados e comercializados por editoras como Forense, Gen e Ímpetus. Além disso, Fux atua como professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, URJ, onde leciona desde 1995. Já foi convidado por instituições como a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, a Universidade Católica de Petrópolis, UCP, e até pelo Cyrus R. Vance Center, em Nova York, para participar de seminários e cursos. Essas atividades rendem palestras pagas e direitos autorais, fontes legítimas e transparentes de renda para magistrados. Também é membro de entidades como a Academia Brasileira de Letras Jurídicas e a Academia Brasileira de Filosofia, o que reforça sua atuação no campo intelectual e acadêmico. Apesar de não possuir empresas ou marcas registradas, Fux soube transformar seu conhecimento jurídico em patrimônio simbólico e editorial, consolidando sua presença no cenário jurídico e educacional do país. Fortuna. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux recebe o teto constitucional do funcionalismo público. Em 2024, seu subsídio bruto está fixado em R$ 44 mil, enquanto sua remuneração líquida gira em torno de mais de 22 mil mensais. Esses valores são públicos e podem ser consultados no portal da transparência do STF. Como membro do Judiciário há mais de 4 décadas, Fux acumulou remunerações ao longo de sua trajetória como juiz, desembargador, ministro do STJ e do STF, além de proventos de professor e direitos autorais de livros. Não há registros públicos que detalhem sua fortuna exata, mas estimativas conservadoras apontam que, considerando salários ao longo da vida, aplicações financeiras e rendimentos com direitos autorais, Fux pode ter acumulado um patrimônio de milhões. Bom, sorte e sucesso para ele! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.